Olá, meus amores. Vamos a fazer nossa apostila, a terceira apostila de história do quarto bimestre. Isso mesmo, já estamos na reta final, do ano. Nós vamos falar sobre o trabalho no campo e na cidade. Aí assim vão dizer, tia, já fizemos essa apostila. Não, nós falamos sobre esse assunto, mas agora vamos aprender outras coisas diferentes. Vamos lá? Por volta dos anos de 1900, já havia vários tipos de trabalhadores no Brasil. Naquela época, grande parte das pessoas trabalhavam na área rural, em lavouras como as de café, a cana-de-açúcar e milho, ou na criação de animais, como bois, porcos e aves. Em algumas regiões do Brasil, havia pessoas que trabalhavam extraindo produtos da natureza. Na Amazônia, por exemplo, alguns trabalhadores extraíam o látex das seringueiras. Sendo assim, o trabalho no campo pode ser classificado nas seguintes formas: agricultura, pecuária e extrativismo. Então, a agricultura é a atividade de cultivar a terra. O agricultor prepara o solo, planta e colhe o que foi produzido. É o que está mostrando nas imagens aqui que estamos vendo. Ó. Preparando a terra com o trator, plantando a plantinha. Ó, aqui nós temos colhendo a cana de açúcar. Esse outro, o rapaz cuidando dos animais, que é a pecuária. E aqui no outro nós temos uma outra imagem mostrando o extrativismo das seringueiras, né? Continuando. Atividade. Aí aqui embaixo está, pecuária é a atividade de criação de animais, como bois, vacas e porcos. Atividades. No Brasil, a agricultura e a pecuária são atividades responsáveis pela produção de muitos alimentos. Quais são os produtos da pecuária e agricultura? Marque um X na opção correta. Vou deixar vocês lerem as opções, tá bom? Próxima atividade aí é o extrativismo. O que é o extrativismo? É a atividade de extração, ou seja, coletar da natureza seus recursos minerais, vegetais ou animais. Desde o período da colonização, o Brasil, nosso país, já desenvolvia esse tipo de atividade para obter da natureza produtos para comercialização. Então, o que é pecuária? É a atividade de cuidar dos animais, de criar os animaizinhos. A agricultura é a atividade que a gente cultiva a terra, prepara a terra, planta as plantinhas e depois colhe as plantinhas. No extrativismo, a gente retira da natureza o que já está nela, sem a gente precisar plantar e nem criar, tá? Por isso que é extração, é tirar, coletar da natureza o que a gente precisa. Então vamos lá, pode ser minerais, pode ser os vegetais, pode ser animais. Desde o período da colonização, o Brasil, que é o nosso país, já desenvolvia esse tipo de atividade para obter da natureza produtos para comercialização. O extrativismo mineral é a atividade econômica que extrai minério do solo, dos rios, dos mares. Os mais importantes são o ferro, o petróleo, manganês, bauxita, níquel, além da prata e do ouro. Então, esses são alguns produtos minerais que a gente obtém através do extrativismo mineral. O extrativismo vegetal consiste na simples extração de produtos vegetais, ou seja, das plantas, como madeira, óleos, frutos e etc. Extrativismo animal é a modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como a caça e a pesca. Número 2, atividadezinha. Identifique o tipo de extrativismo realizado para a obtenção ou fabricação dos produtos representados. Então, nós temos um portão de ferro, um móvel de madeira e o caranguejo. Então, aqui nós já temos o nome escrito extrativismo. Extrativismo e extrativismo. E um tracinho na frente. Vocês vão escrever o extrativismo, portão de ferro. Extrativismo mineral, vegetal ou animal. E assim vai ter nos outros também. Número 3.
Relacione as imagens das atividades econômicas aos seus conceitos, de acordo com a legenda. Então, P para pecuária, E para extrativismo e A para agricultura. E as opções eu vou deixar vocês lerem para vocês ir treinando a leiturinha, tá? Não pode esquecer de treinar a leiturinha. O uso da tecnologia no campo. Isso mesmo, também existe tecnologia nos campos. Quando os seres humanos começaram a praticar agricultura, usavam a própria força e instrumentos muito simples, feitos à mão. Depois começaram a domesticar animais e usá-los para trabalhar na terra. Então, nós temos aqui algumas imagens de aradinhos puxados por cavalos, algumas, eu posso dizer o que, foices, de uma forma de aradinho que usava, que as próprias pessoas, né, antigamente fabricavam. Aí, pouco a pouco, o ser humano inventou novos instrumentos, técnicas e equipamentos para fazer o trabalho no campo ou até facilitar o trabalho no campo, né? Hoje, as grandes plantações cultivadas com o uso de máquinas rápidas e eficientes, mas em muitos lugares do Brasil e do mundo ainda as atividades do campo ainda são feitas sem máquinas modernas, né? De forma bem artesanal, que a gente pode dizer. Número 4. A frase abaixo. Letra A, primeira imagem. Letra B, segunda imagem. Qual imagem acima representa a prática do cultivo das grandes plantações atualmente? Então, hoje, será que nas grandes plantações os donos da terra trabalham com animais num aradinho pequenininho e as pessoas, né, fazendo esforço físico? Ou é na letra B, onde os tratores e máquinas de colheita fazem todo o trabalho? Continuando na atividade, o trabalho no campo em São Francisco de Itabapuana no período da colonização. Então, a agricultura e a pecuária, no período da colonização, foi marcada com a chegada dos portugueses, que povoou e criou a Vila da Rainha, atual São Francisco de Itabapuana, trazendo também a de São Vicente, cabeças de gado e muda de cana. Fez ali as primeiras plantações de cana-de-açúcar e foi instalado um engenho de açúcar em suas proximidades. Neste engenho, utilizava o gado e o trabalho escravo para moer a cana. Então, nós temos uma imagem aqui mostrando, né, do ladinho aqui, como que mais ou menos funcionava esse engenho. Os indígenas, ainda que com pouca prática, colaboravam com os portugueses na lavoura, na agricultura, e continuaram a prática da pesca, que é o extrativismo mineral. Mas os índios lutaram e tiveram suas terras invadidas pelas plantações de cana-de-açúcar dos portugueses. Então, número 5, atividade. Observe as imagens abaixo e marque um X na imagem que representa a atividade que os índios continuaram praticando, mesmo colaborando com os portugueses na agricultura no período da colonização. Marcar um X. Continuando. O trabalho no campo em São Francisco de Itabapuana nos dias atuais. Atualmente, principal base da economia municipal da cidade de São Francisco de Itabapuana está na lavoura canavieira, da pecuária de corte e leiteira, da fruticultura e da pesca. Observe ao lado o brasão da bandeira do município e as principais atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Então, no início, a maior parte da terra são aproveitadas para a agricultura. Em alternância, vem abacaxi, aí depois o aipim, cana, entre outros cultivos em menores escala, como goiaba, maracujá, coco e até pimenta. O extrativismo mineral é realizado na localidade de Buena, na indústria nuclear brasileira, o INB. No município de São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, atua no processo de separação e na comercialização dos minérios pesados, conhecido como ilmenita, e é usada em indústria de pigmentos, ligas metálicas e proteção de revestimentos de alto forno. A zirconita
que é usada em indústria cerâmica, e o rutilo, que é usado na fabricação de tinta e nas indústrias de eletrodos para solda. Então, aqui nós temos tipos de areias que são usadas para isso. E o número 6, você vai fazer verdadeiro para a afirmativa verdadeira, botar V para as afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas, sobre as principais atividades econômicas do município de São Francisco de Ipapuana, desde o período da colonização até os dias atuais. Então, vou deixar as opções para vocês lerem. E o número 7, circule as imagens abaixo os 3 principais produtos agrícolas produzidos em alternância na maior parte das terras do município de São Francisco de Ipapuana. Qualquer dúvida, pergunta a tia no zap, tá? Beijos e fiquem com Deus.